A vida de Dona Zélia desmorona em um instante. Seu marido, um estranho, seus filhos desaparecidos. Que segredo obscuro ligaria o amor de sua vida a uma trama terrível? A jornada de Zélia, uma descida ao inferno, onde a esperança é a única arma. Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Dona Zélia acordou com o primeiro canto dos pássaros que se aninhavam nas árvores em frente à casa. O sol ainda não havia despontado completamente, mas a luz da manhã começava a iluminar o pequeno quarto que ela compartilhava com seus filhos Miguel e Clara. O cheiro de café fresco invadia o ambiente, e Zélia se levantou ainda sonolenta, mas determinada. Era mais um dia de trabalho como costureira, e ela tinha um sonho pulsante em seu coração: proporcionar um futuro melhor para suas crianças. "Bom dia, mamãe!" Miguel exclamou com um sorriso largo no rosto, enquanto se espreguiçava na cama. Clara, a mais nova, ainda estava enrolada nos lençóis, mas logo se juntou ao irmão, seus olhos brilhando com a expectativa de um novo dia. "Bom dia, meus amores", respondeu Zélia, envolvendo os filhos em um abraço apertado. Precisamos nos apressar para que eu consiga terminar aquele vestido antes do meio-dia." Enquanto preparava o café da manhã, seus pensamentos se voltaram para Carlos, seu marido. Ele tinha sido um bom homem, mas nos últimos tempos algo parecia diferente. Zélia não conseguia identificar exatamente o que estava mudando, mas a aflição crescia em seu peito a cada dia que passava. Carlos, que costumava ser carinhoso e atencioso, agora parecia distante, frequentemente saindo sem avisar e trazendo amigos estranhos para casa. "Ele não está bem, mamãe?" Clara perguntou, interrompendo os pensamentos sombrios de Zélia. A menina tinha uma sensibilidade especial e muitas vezes percebia coisas que os adultos não notavam. "Está sim, meu bem. Ele só está um pouco cansado do trabalho", Zélia respondeu, tentando dar segurança à filha, mesmo que a dúvida a corroesse por dentro. Após o café da manhã, Zélia se despediu das crianças e seguiu para a pequena oficina onde trabalhava. A rotina era pesada, mas ela se sentia realizada ao ver suas criações ganhando vida. Contudo, a inquietação sobre Carlos não a deixava em paz. Ele começou a se afastar mais da família, e Zélia não sabia como lidar com isso. As conversas, que antes eram cheias de risadas e sonhos, agora eram pontuadas por silêncios e olhares perdidos. Uma tarde, ao voltar do trabalho, Zélia encontrou Carlos sentado à mesa da cozinha, conversando com um homem alto e magro que ela nunca tinha visto antes. O ambiente estava pesado e, imediatamente, ela sentiu um frio na barriga. "Oi, amor. Esta é a Fernanda, uma amiga do trabalho", Carlos apresentou, mas sua voz não soava convincente. Zélia apenas acenou, tentando manter a compostura. "Oi, Dona Zélia. É um prazer", disse a estranha com um sorriso que não chegava aos olhos. "Prazer", Zélia respondeu, tentando esconder a desconfiança. O que aquele homem estava fazendo ali? E por que Carlos parecia tão nervoso? Enquanto a conversa prosseguia, Zélia não conseguia desviar o olhar do homem. Ele falava com um tom persuasivo, como se estivesse convencendo Carlos de algo importante. A inquietação crescia em seu coração, mas ela tentou ignorar os sinais, convencendo-se de que estava apenas sendo paranoica. Naquela noite, enquanto a casa mergulhava em silêncio, Zélia não conseguiu dormir. Os sussurros da conversa entre Carlos e o homem ecoavam em sua mente. Ela se levantou e, sem querer, ouviu fragmentos de uma conversa que a fez congelar. "Tem que ser rápido, Carlos. O dinheiro é bom e as crianças... Bem, você sabe o que acontece com elas", dizia a voz do homem. E Zélia, em choque, não conseguiu conter um tremor. O que estava acontecendo? O que Carlos estava tramando? Ela se encostou na parede, tentando processar a gravidade da situação. A ideia de que seus filhos poderiam estar em perigo fez seu coração acelerar. No entanto, em meio ao pânico, uma parte dela ainda tentava se convencer de que era apenas um mal-entendido. Mas a inquietação não a deixava. Algo de muito errado estava acontecendo, e Dona Zélia sabia que precisava agir. Ao retornar do trabalho naquela tarde, o coração de Dona Zélia estava pesado com a expectativa de reencontrar Miguel e Clara. A luz do sol ainda iluminava o céu,
mas dentro dela, uma sombra se formava. Ao abrir a porta de casa, um silêncio inquietante a envolveu. O ambiente estava vazio, as paredes pareciam mais frias, como se a vida tivesse sido arrancada delas. O cheiro do almoço que ela havia preparado ainda estava no ar, mas não havia ninguém para degustar aquele prato que era feito com tanto carinho. Carlos, Miguel, Clara? A voz de Zélia ecoou pela casa, mas não obteve resposta. Ela caminhou para a sala, depois para o quarto e, por último, para o quintal. O desespero começou a crescer em seu peito. Carlos tinha dito que levaria as crianças para brincar com amigos, mas a ausência dele e dos filhos era palpável. Com cada passo que dava, a angústia se intensificava. Zélia agarrou seu celular, mas a tela estava escura, sem bateria. Uma onda de desamparo a atingiu. O que fazer agora? Ela saiu correndo para a rua, os pés descalços sentindo a calçada quente, e começou a perguntar aos vizinhos: "Você viu o Carlos e as crianças?" Mas as respostas eram evasivas, e o olhar que recebia era de pena. Aquela sensação de impotência a fez tremer. Como poderia ter deixado isso acontecer? Desesperada, Zélia decidiu ir à delegacia. Ao entrar, foi recebida por um policial que parecia mais interessado em manter a ordem do que em ouvir sua história. "Senhor, meu marido levou meus filhos e não voltou. Preciso de ajuda", implorou ela, a voz embargada pela preocupação. "Calma, senhora. Quando foi isso?" O policial perguntou, sem olhar nos olhos dela. "Hoje, à tarde." Ele disse que levaria as crianças para brincar. "E agora não sei onde eles estão." O desespero em sua voz era claro, mas a expressão do policial não mudou. Ele apenas fez anotações em um caderno, como se estivesse registrando mais um caso banal. "Olha, senhora, isso pode ser apenas um caso de um pai que decidiu passar um tempo com os filhos. Não há motivos para alarde", ele disse com um tom de desprezo. Zélia sentiu um aperto no estômago. Como ele podia ser tão insensível? Mas e se ele tiver feito algo pior? "O que vou fazer?", questionou a voz tremendo. "Senhora, a burocracia é lenta. A senhora deve aguardar. Se não aparecerem até amanhã, voltamos a conversar", respondeu o policial, sem dar muita importância ao que ela dizia. Zélia saiu da delegacia com a sensação de que o mundo havia desmoronado. O sistema que deveria protegê-la a havia deixado desamparada. Enquanto caminhava pelas ruas, ela se lembrava das risadas de Miguel e Clara, dos momentos que passavam juntos. Cada lembrança era como uma faca cortando seu coração. No fundo, sabia que não podia desistir. Se o próprio marido era capaz de fazer isso, ela teria que encontrar forças dentro de si mesma para lutar. Naquela noite, Zélia não conseguiu dormir. A escuridão de sua casa parecia refletir a escuridão em seu coração. A insônia a levou a se lembrar de outras mães que também enfrentaram a dor de perder seus filhos. Uma ideia começou a brotar em sua mente. Ela não estava sozinha. Poderia encontrar outras mulheres que passaram por situações semelhantes. Na manhã seguinte, Zélia decidiu que iria procurar por grupos de apoio. A determinação em seu olhar era visível, e mesmo com o coração pesado, ela sentia que precisava fazer algo. Ao entrar em um centro comunitário, ficou nervosa, mas a necessidade de encontrar alguém que a entendesse a impulsionou. Ao entrar na sala, viu várias mulheres sentadas, compartilhando histórias dolorosas. Cada relato parecia tocar uma parte de sua alma, e quanto mais escutava, mais ela sentia que havia uma chama de esperança acesa dentro dela. "Oi, meu nome é Zélia", disse, a voz trêmula, mas firme. "Estou procurando meus filhos. Meu marido os levou e não voltou." As mulheres se voltaram para ela, e naqueles olhares Zélia viu empatia e compreensão. Era ali, entre aquelas mães, que ela poderia encontrar a força necessária para enfrentar a batalha que se avizinhava. Zélia olhou para as outras mães, ao seu redor, cada uma com um semblante marcado pela dor e pela determinação, e sentiu que a união delas era a única força capaz de enfrentar o desespero que as cercava. As paredes do pequeno salão comunitário pareciam ecoar os sussurros de suas histórias, e Zélia sabia que não estavam apenas compartilhando palavras, mas fragmentos de suas almas. Elas se reuniram em torno de uma mesa improvisada.
onde fotos de crianças desaparecidas eram espalhadas, como se cada imagem fosse um grito por justiça. Precisamos agir, disse Zélia, sua voz firme, apesar do tremor emocional. Carlos não vai nos parar. Ele acha que pode controlar nossas vidas, mas nós somos mães, e mães não desistem. Ana, uma mulher de cabelos crespos e olhos cansados, mas determinados, a olhou com admiração. Você está certa, Zélia. Não podemos deixar que essa rede de tráfico continue a destruir nossas famílias. Se Carlos está envolvido, devemos descobrir tudo o que pudermos sobre ele e sobre aqueles que o cercam. As mães começaram a trocar informações, e cada nova descoberta parecia acender uma chama de esperança no coração de Zélia. Elas compartilharam nomes, locais e rumores que ouviram pela vizinhança. A cada conversa, a imagem de Carlos se tornava mais nítida para Zélia, e a ideia de confrontá-lo começou a se formar em sua mente, como uma tempestade prestes a eclodir. Contudo, havia também um medo latente, uma voz interna que sussurrava que a verdade poderia ser mais dolorosa do que a mentira que desejava acreditar. Durante uma das reuniões, Zélia sentou-se ao lado de Ana e a confidenciou sua angustiante preocupação. E se ele não estiver sozinho? E se houver mais pessoas envolvidas, não consigo deixar de pensar que ele está sendo manipulado. Ana segurou a mão de Zélia, transmitindo uma força silenciosa. Precisamos investigar. Juntas vamos descobrir a verdade. Não estamos sozinhas. Temos umas às outras, e isso já é um começo. Após algumas semanas de investigações, Zélia e Ana se tornaram mais próximas. Elas passaram a se encontrar diariamente, trocando ideias e formulando planos. Uma noite, enquanto caminhavam pelo bairro, Zélia avistou Carlos, sentado em um bar com um grupo de homens. Ele estava rindo, despreocupado, como se as crianças que ele havia vendido não fossem nada mais do que objetos descartáveis. O coração de Zélia disparou ao ver aquela cena, e uma onda de raiva a invadiu. Ele não pode ficar impune, murmurou Zélia enquanto observava Carlos. Precisamos fazer algo. Ana assentiu, a expressão séria. Vamos descobrir com quem ele se envolve. Precisamos de provas para levar às autoridades. Em um dia particularmente sombrio, Zélia decidiu que era hora de confrontar Carlos. O medo a paralisava, mas a determinação de reencontrar seus filhos a impulsionava. Com o coração acelerado, ela entrou em casa e encontrou Carlos no sofá assistindo televisão. Ele a olhou com desprezo, como se estivesse esperando por sua chegada. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz carregada de desdém. Ainda está atrás deles, Zélia. Já disse que não vai vê-los novamente. Como você pôde fazer isso? Zélia respondeu, a voz tremendo. Como você pôde vender nossos filhos? Carlos se levantou, a raiva se manifestando em seu olhar. Você não sabe do que está falando. Não se meta onde não é chamada, mulher. Eles estão melhor onde estão. Melhor para quem? Zélia gritou, a dor transbordando. Você os vendeu, Carlos. Eles são nossos filhos e eu vou encontrá-los. Ele se aproximou, a ameaça em seu olhar crescente. Se você não parar de me procurar, vai se arrepender. Não adianta mais lutar. Você nunca mais verá Miguel e Clara. As palavras dele cortaram Zélia como uma faca. O desespero tomou conta dela, e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Ela sentiu sua força vacilar, mas mesmo assim ergueu a cabeça. Nunca vou desistir deles. Vou lutar até o fim, Carlos. Você não pode me parar. Com essas palavras, Zélia virou-se e saiu de casa, a alma pesada. As lágrimas escorriam, mas dentro dela uma chama de determinação ardia. Ela não permitiria que a crueldade de Carlos definisse seu destino. As mães estavam com ela, e juntas elas iriam desmascarar a verdade, não importava o custo. Ela respirou fundo, sentindo a brisa noturna e a certeza de que a luta estava apenas começando. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto Zélia e Ana se preparavam para mais uma noite de busca. Elas haviam se infiltrado em um dos bairros mais perigosos da cidade, onde, segundo rumores, crianças eram mantidas em cativeiro. O ar estava pesado, carregado de tensão e a promessa de perigos à espreita.
Zélia olhou para Ana, que parecia tão determinada quanto ela. Ambas sabiam que a esperança era a única coisa que as mantinha firmes. "Estamos prontas, Zélia?" perguntou Ana, seu olhar fixo na rua em frente. "Prontas, mas com cuidado. Temos que nos lembrar de que não somos apenas mães, somos guerreiras", respondeu Zélia, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Com passos silenciosos, elas avançaram por um beco estreito. As luzes fracas das lâmpadas penduradas acima lançavam sombras que dançavam nas paredes sujas. Os sons da rua eram abafados, como se o mundo exterior estivesse em um estado de espera. Zélia sentia o coração acelerar a cada passo, lembrando-se da imagem de Miguel e Clara, com seus sorrisos e risadas. Era essa imagem que a motivava a seguir em frente, a não desistir. Após horas de busca, elas finalmente chegaram a um armazém abandonado, uma construção que exalava abandono e desespero. A porta estava encostada, e uma leve brisa fria parecia sussurrar segredos esquecidos. Zélia hesitou por um momento. "Você acha que é aqui que eles estão?" indagou sua voz tremendo de expectativa e medo. "Não podemos desistir agora, Zélia. Temos que entrar", respondeu Ana, colocando a mão encorajadoramente no ombro de Zélia. Com um aceno de cabeça, Zélia empurrou a porta, que rangeram, como se lamentasse a presença delas. O interior era escuro e cheio de caixas empilhadas, e um cheiro forte e desagradável permeava o ar. Elas se moveram com cautela, os olhos atentos, ouvindo cada som. A esperança começava a se misturar com o temor, um sentimento que Zélia conhecia bem. "Escute", disse Ana, parando subitamente. "Você ouviu isso?" Zélia fez um movimento para se aproximar. De dentro de um dos cômodos ela ouviu risadinhas familiares. Era a risada de Clara. O coração dela disparou e, sem pensar, começou a correr na direção do som. Ana a seguiu, segurando-a pelo braço. "Espere, vamos." "Com calma. Precisamos ser discretas", sussurrou Ana. Mas Zélia estava tomada pela emoção. Quando ela finalmente se aproximou da porta entreaberta, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Miguel e Clara, sentados em um canto, aparentemente bem, mas com os olhos tristes e assustados. "Meus filhos!" exclamou Zélia, esquecendo-se de qualquer cautela que tivessem discutido. As crianças olharam para ela e um brilho de reconhecimento iluminou seus rostos. "Mamãe!" gritaram em uníssono, correndo em sua direção. Zélia se agachou e os abraçou com força, sentindo o calor de seus corpos pequenos e a familiaridade de seu amor. "Eu nunca vou deixar vocês novamente", sussurrou Zélia, sua voz embargada pela emoção. Mas antes que pudessem saborear o momento, um ruído ecoou atrás delas. Zélia virou-se rapidamente e encontrou Carlos, seu olhar feroz e cheio de ódio. "O que você está fazendo aqui, Zélia?" Ele rosnou avançando, seus punhos cerrados. "Você não deveria ter vindo." "Mãe, ele está aqui!" gritou Clara, enquanto Miguel se posicionava na frente dela defensivo. "Saia do meu caminho, garoto!" Carlos disparou, mas Zélia não estava disposta a deixar que ele os alcançasse novamente. "Você não vai levar eles de mim! Eu lutarei!" Zélia gritou, a coragem nascendo de uma força primal. Carlos avançou e, em um movimento instintivo, Zélia empurrou Miguel e Clara para trás e se preparou para enfrentar seu marido. A luta começou, um embate de força bruta e emoções desenfreadas, enquanto Zélia lutava não só por si mesma, mas pela liberdade de seus filhos. No meio da confusão, a mente de Zélia estava clara. Ela precisava escapar, precisava proteger suas crianças. Com um último esforço, ela conseguiu empurrar Carlos para o lado, gritando para os filhos: "Corram, agora!" Miguel e Clara não hesitaram. Juntos, eles correram para a saída que haviam entrado, enquanto Zélia se virava para enfrentar Carlos, disposta a fazer o que fosse necessário para garantir a segurança deles. Dona Zélia estava em um abrigo improvisado, um local que, embora seguro, carregava o peso da incerteza. As paredes brancas e descascadas pareciam ecoar os lamentos e as esperanças de tantas mães que ali estiveram. Miguel e Clara estavam ao seu lado, ainda em choque após a fuga do armazém. Mas Zélia sabia que precisava ser forte.
Ela acariciou os cabelos de Clara, que olhava para ela com olhos grandes e assustados. Mamãe, o papai vai nos encontrar? A pergunta da menina cortou o coração de Zélia como uma faca. Não, meu amor. Ele não pode nos machucar mais, respondeu, tentando transmitir uma confiança que talvez não tivesse. Ela se sentou entre os filhos e, para distraí-los, começou a contar histórias de quando eles eram pequenos, de como Miguel sempre queria ser super-herói e Clara a princesa que salvava o dia. As risadas tímidas de Clara e as gargalhadas de Miguel trouxeram um alívio momentâneo, mas Zélia sabia que a batalha estava longe de acabar. Nas semanas seguintes, Zélia e Ana se tornaram as melhores amigas. Juntas, elas elaboraram um plano meticuloso para reunir provas contra Carlos e a rede de tráfico. Em uma das reuniões no abrigo, Ana trouxe uma pasta cheia de documentos, anotações e relatos de outras mães. Zélia, precisamos juntar todas essas informações. Temos que mostrar ao juiz a verdade sobre o que aconteceu, disse Ana, sua voz firme e decidida. Você está certa, Ana. Mas e se Carlos descobrir? Ele não vai parar por nada para nos silenciar, Zélia respondeu, seu olhar refletindo a preocupação que a atormentava. Precisamos ser rápidas e inteligentes. A justiça pode demorar, mas não podemos perder a esperança. Ana insistiu. As duas passaram horas organizando o material. Cada folha de papel, uma peça do quebra-cabeça que as levaria à justiça. O dia do julgamento chegou. Zélia vestiu um vestido simples, mas o mais bonito que tinha. Olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente daquela que tinha perdido os filhos. Havia uma determinação em seus olhos que não existia antes. Hoje, não sou apenas a mãe de Miguel e Clara. Sou uma mulher que luta pelo que é certo, sussurrou, para si mesma. No tribunal, o ar estava pesado. O juiz, um homem com ares de autoridade, observava com um semblante sério, enquanto Carlos, sentado em sua defesa, parecia mais confiante do que nunca. Zélia sentou-se na primeira fila, com Miguel, e Clara ao seu lado, suas mãos pequenas segurando as dela com força. A tensão era palpável, e o coração de Zélia batia descompassado. Ela podia sentir o olhar de Carlos sobre ela, um olhar que transbordava desprezo e raiva. Senhoras e senhores do júri, estamos aqui para discutir a verdade, não apenas sobre a venda de crianças, mas sobre o que significa ser uma mãe. Zélia começou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Eu não estou apenas lutando por Miguel e Clara. Estou lutando por todas as crianças que foram tiradas de suas mães, por todas as mulheres que, como eu, foram silenciadas. Carlos interrompeu, levantando-se abruptamente. Essa mulher é louca. Ela não sabe do que está falando. Eu fiz o que fiz por necessidade. Sua voz ecoou pelo tribunal, mas Zélia não se deixou abalar. Ela sabia que a verdade estava ao seu lado. Necessidade ou ganância. Você vendeu nossos filhos por dinheiro. E agora vai ter que responder por isso. Zélia retrucou, sua voz subindo em um tom que fez todos na sala prestarem atenção. O juiz bateu com o martelo pedindo ordem, mas a coragem de Zélia era inabalável. Eu não sou apenas uma estatística. Sou uma mulher que ama seus filhos e que vai lutar até o fim, declarou olhando diretamente nos olhos do juiz. Peço que me ouçam. Que ouçam a verdade de outras mães. Que não deixem que a sede de poder e dinheiro destrua mais vidas. O clima na sala mudou. As palavras de Zélia ressoaram nos corações de todos os presentes, e ela sentiu que, finalmente, estava fazendo a diferença. O peso da injustiça e do preconceito estava presente, mas a força de sua voz e a determinação de seu coração eram mais poderosos. Ela não estava sozinha. Ao seu lado, Miguel e Clara eram a razão pela qual ela lutava. E Zélia sabia que, independentemente do que acontecesse, a esperança nunca a abandonaria. O tribunal estava em um silêncio tenso, quando a porta se abriu e uma mulher entrou. Vestida de maneira simples, mas com um ar de determinação nos olhos, ela se dirigiu ao juiz. Dona Zélia a reconheceu imediatamente. Era uma das mulheres que havia visto nas reuniões do grupo de mães, mas nunca imaginara que ela se tornaria uma testemunha. O coração de Zélia pulsava forte, uma mistura de esperança e apreensão. Meu nome é Lúcia, começou a mulher, a voz trêmula, mas firme. Eu sou parte da rede de tráfico.
Eu trabalhei com Carlos, mas não por vontade própria. Ele não é o verdadeiro responsável. A sala parecia estar em choque. Zélia sentiu a respiração paralisar em seu peito. Ele foi coagido por alguém mais poderoso, alguém que controla tudo isso na comunidade. Quem é essa pessoa? Perguntou Zélia, levantando-se, com a voz carregada de emoção. Quem está por trás do que aconteceu com meus filhos? Lúcia hesitou por um momento, olhando ao redor, como se sentisse o peso do que estava prestes a revelar. O nome dele é Roberto. Ele é um empresário respeitado. Todos acreditam que ele é um benfeitor, mas ele usa sua posição para encobrir atividades ilícitas, incluindo o tráfico de crianças. Carlos entrou nessa porque estava desesperado por dinheiro. Ele foi ameaçado. O tribunal estava em um murmúrio crescente. Zélia sentia a raiva crescer dentro dela, mas também a esperança de que, finalmente, a verdade estava sendo revelada. Você pode provar isso? Ela questionou, a voz agora mais firme. Você pode nos ajudar a expor esse homem? Sim. Eu tenho documentos e gravações que mostram a conexão de Carlos com Roberto. Eu não quero mais fazer parte disso. Eu quero ajudar as mães. Quero que vocês tenham seus filhos de volta, Lúcia respondeu, com sinceridade em seus olhos. O juiz, visivelmente surpreso, pediu que Lúcia apresentasse as provas. A tensão no ar era palpável, e Zélia sentiu que a justiça, por fim, poderia estar ao seu alcance. As gravações foram reproduzidas, e à medida que palavras de ameaças e manipulações eram ouvidas, muitos na sala começaram a se agitar. Zélia olhou para Carlos, que estava sentado ao lado de seu advogado, com uma expressão de desespero. Ele sabia que a verdade estava vindo à tona e que seu mundo estava prestes a desmoronar. Após a apresentação das provas, o juiz decidiu interromper o julgamento e convocar uma investigação mais aprofundada sobre Roberto e sua rede. Zélia sentiu um alívio misturado com uma determinação renovada. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas a luz no fim do túnel parecia mais próxima. Quando o tribunal foi encerrado, Zélia se aproximou de Lúcia. Obrigada por ter tido coragem. Você não sabe o quanto isso significa para mim e para todas as mães que estão sofrendo, disse Zélia com lágrimas nos olhos. Eu só fiz o que era certo. Ninguém merece passar pelo que vocês passaram, Lúcia respondeu olhando nos olhos de Zélia com empatia. Agora vamos lutar juntas. É hora de acabar com isso. O dia seguinte trouxe um novo começo. Zélia, Miguel e Clara se reuniram em um parque, longe da tensão do tribunal. Os sorrisos nos rostos das crianças eram uma visão revigorante. Mamãe, você vai ficar sempre com a gente agora, né? Perguntou Clara com os olhos brilhando de felicidade. Claro, minha linda. Nunca mais vou deixar vocês, respondeu Zélia, envolvendo-os em um abraço apertado. A força que ela sentia agora era inabalável. Com a verdade de seu lado e a justiça a caminho, ela estava pronta para reconstruir sua vida e proteger seus filhos. O sol brilhava alto no céu, aquecendo seus rostos enquanto caminhavam juntos, finalmente livres do medo e da opressão. Zélia olhou para suas crianças, sentindo que a luta, embora difícil, valera a pena. Ela não estava apenas lutando por si mesma, estava lutando por todas as mães que, como ela, enfrentavam a crueldade do mundo. E com a coragem que brotava de seu coração, Dona Zélia sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas a esperança agora iluminava seu caminho.